O que eu recomendo para você que trabalha em casa, né? Você precisa primeiramente criar digamos assim, criar uma rede social que você comece a trabalhar por essa rede social. Na época quando eu comecei, né, há uns anos atrás, aí, acho que 2014, 2013, eu acho, mais ou menos por ali, o Instagram não era tão forte quanto hoje, né? Então eu comecei pelo meu Facebook mesmo. Comecei a participar de grupos de técnicos, é muito importante você procurar grupos de técnicos da sua região e começar a mostrar o seu diferencial. Beleza? Comece a mostrar o seu diferencial. Na época, o meu diferencial era troca de vidro na UV. Eu fazia troca de vidro na UV, né? E os técnicos do meu bairro, de regiões próximas, não faziam esse reparo. Na época nem se falava em máquina de oca, né? Pelo menos eu nunca tinha ouvido falar. Logo depois começaram já as primeiras máquinas de oca. Na época só a Oca Master era conhecida. Então algumas pessoas estavam fabricando as suas próprias máquinas, né? E aí o mercado, como sempre, evolui. É como eu digo para você. Imagina se eu tivesse parado na UV. Imagina se eu tivesse ali trocando vidro na UV e não tivesse evoluído. Eu continuei com reparo de vidro? Não, parei, né? Comecei com reparo de placa, me apaixonei e até hoje eu sou super apaixonado pela parte de microeletrônica, né? Eu não me vejo trabalhando em nenhuma outra área mais. Eu peguei um gosto muito grande, né, pela microeletrônica. O que eu fiz, né? Na verdade eu comecei a estudar muito sobre eletrônica. Muitas pessoas têm às vezes preguiça de estudar, então é uma área que se você focar muito, você se destaca, porque são poucos os técnicos que realmente querem estudar de verdade. Quando eu digo estudar, pessoal, não é passar meia horinha ali assistindo, não é estudar de verdade, é praticar, estudar, é se esforçar, se empenhar, é dar o sangue de verdade, né? Então assim, eu comecei a estudar muito, né, bastante, naquela época lá, esquema elétrico, a gente nem conseguia ler direito, né? Mas o conhecimento da época, eu sempre estava atualizado naquilo que era da época, né? Se na época a galera estivesse fazendo UV, eu estava lá fazendo, né? Se fosse uma novidade, eu estava lá na novidade. Se lançasse alguma outra coisa, eu sempre estava ali tentando acompanhar, né, o mercado e nunca ficar para trás, né? Eu sempre tive esse pensamento, se eu entrei nessa área, eu quero ser um dos melhores dessa área. Desde lá de trás, né? Desde a época que eu não tinha ferramenta nenhuma, né? Quem quiser assistir os vídeos mais antigos, vai lá. É só você ver os vídeos mais antigos, as fotos que a gente tem lá no nosso Facebook, as fotos que a gente tem lá no Instagram, que você vai ver que minha vida não é uma mentira, né? A minha vida é uma realidade, é uma verdade. Eu comecei nessa área, saí do emprego que eu estava trabalhando, eu pedi demissão e quis conquistar o meu espaço, né? Eu entrei com tudo, eu não podia errar, eu não podia vacilar, né? Eu não podia oferecer risco à minha família. Então eu tinha que fazer tudo de uma forma muito paciente, né, para não tomar prejuízo. Então eu acho que o que me ajudou muito foi isso. Eu estava numa situação na minha vida na época que eu não poderia tomar prejuízo, né? Eu não poderia correr risco. Na verdade eu estava correndo um risco, mas na minha mente não poderia ter, né? E aí eu comecei a divulgar o meu trabalho, comecei a estudar bastante. Na época, informações, né, como hoje, era totalmente escassa. Tinha alguns canais no YouTube, como o canal do Cícero, o canal do Cristiano, do Dacel, né, que agora está fazendo... tem um canal de câmera de moto, né, de carro, aquelas câmeras que botam no capacete, esqueci agora o nome da câmera. Tinha um canal do Natcel também, estava começando o canal do Natcel, ou seja, tinha alguns professores que estavam começando na época que eu comecei, na verdade, né? Mas aí eu não tinha pensamento de fazer vídeo no YouTube nem nada. Depois de 3 anos mais ou menos na área foi que eu comecei com esse canal do YouTube e hoje, graças a Deus, tem crescido bastante. Mas o que eu fiz, né, para conseguir mais trabalho, né, em casa, eu comecei trabalhando em casa. Depois de 2 anos foi que eu montei uma loja, né? Eu montei uma loja mais por conta que em casa ia muita pessoa, né? Às vezes enchia o saco, todo mundo sabia onde eu morava.
E às vezes tem cliente que ia de madrugada com problema no celular, querendo consertar 1 hora da manhã, meia-noite, 10 horas da noite. O cliente estava batendo na porta pedindo para eu consertar o aparelho dele, tirar um Gmail, alguma coisa. Então, eu percebi que tinha necessidade, né, de abrir uma loja. Eu abri uma loja porque eu vi que era melhor, mas não por falta de cliente. E o que eu recomendo para vocês, né, que estão trabalhando em casa, é justamente isso. Faça um cartãozinho, né, um cartão de visita. Comece, se você faz algum reparo diferente da grande maioria dos técnicos, comece a divulgar esse seu trabalho numa rede social, participar de grupos de técnicos, e começar a divulgar o seu trabalho, né, adicionando outras pessoas do seu bairro, participando de grupos, botando anúncios nos grupos aí próximo da sua cidade. Eu botava muito em grupo de Facebook, por exemplo, fazia muito anúncio, era de manhã, de tarde, de noite, estava eu rodando anúncio, minha esposa me ajudando, botando anúncio lá, respondendo o pessoal no message, né, do Facebook, e eu lá, cara, e fazendo um reparo, ela me ajudando, né, e a gente foi indo. E é isso, no começo é realmente ralação, no começo é mais difícil, depois quando você está conhecido, né, então as coisas mudam. No começo tudo é difícil, galera, tudo é difícil, comprar ferramenta é difícil, aprender é difícil, né, arrumar cliente é difícil, mas não desista, né, o negócio é você persistir, é você observar as oportunidades, né, e sempre estar arriscando. Beleza? Entre em grupos aí de Facebook, entre em grupos de WhatsApp, né? Participe aí de aonde tiver pessoas, você tá lá postando os seus trabalhos, né? Às vezes eu não tinha nem trabalho para postar, eu ia na internet, pegava fotos, né? Às vezes de celular quebrado, celular consertado, e colocava lá uma foto, botava um texto embaixo, colocava o valor da mão de obra para X aparelho, troca de tela, isso, aquilo, outro, e aí começou a aparecer muito cliente, né? Toda vez que eu fazia um reparo, se o aparelho do cliente viesse sujo, aquilo outro, eu limpava todo o aparelho do cliente, deixava ele de zero, né? Entregava para o cliente e fazia o máximo para não dar prejuízo para o cliente. E é isso, né? Um boca a boca aí, um vai passando para o outro, e você acaba tendo uma quantidade bem significativa de cliente, beleza?